Olá Brasil, eu sou Gustavo Torres e sou responsável pela apresentação dos podcasts que fazem parte do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer, desenvolvido pela APAS, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, em parceria com a Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos e Side Rio, o melhor cuidado para a melhor idade. O 12º episódio traz a participação do promotor de justiça Dr. Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, diretor da AMPID, Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, para falar sobre a curatela, o que ela é, quando fazer e como fazer. Dr. Luiz Cláudio, seja muito bem-vindo. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite da Paz e parabenizar por esse importante projeto de divulgação de conhecimento e que se faz muito importante, para que a gente possa enfrentar os desafios que a doença de Alzheimer apresenta, a família, principalmente das pessoas, dos cuidadores. Bom, a proposta do meu tema é trabalhar e falar um pouquinho sobre a questão da curatela, algo que surge invariavelmente quando a questão da demência aparece no seio da família. Bom, todos que estão ouvindo já têm a noção de que o Alzheimer, sendo uma doença que progressivamente vai afetando a capacidade cognitiva da pessoa, em algum momento vai vir à tona essa questão que envolve a necessidade ou não de se nomear um representante legal, um curador para a pessoa. Bom, então são várias coisas que nos remetem a uma reflexão que eu acho importante. Recentemente, em termos de direito, é até recente, mas enfim, já se faz mais de 5 anos, houve uma mudança importante na legislação brasileira por meio do advento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esse ato normativo, ele mudou radicalmente a questão da curatela. Então, popularmente, todo mundo fala que quando a pessoa está com um problema mental, ela precisa ser interditada, Se fala muito da palavra interdição, que é um tema que nos remete a um momento anterior à Lei Brasileira de Inclusão, porque essa palavra interdição traz em si um contexto semântico negativo, sobretudo porque nos leva a debater perda de autonomia, capacidade decisória, etc. E aí a gente sempre tem algumas dúvidas que são importantes, se a família sempre se coloca. Em primeiro lugar, quando esse tema aparece, há uma grande... a família sempre se pergunta qual o momento de fazer isso. Então é bom que se coloque de plano que a legislação nova, ela mudou alguns aspectos importantes. O primeiro deles é o seguinte: antes da mudança da lei, uma pessoa que se encontrava sob o regime de curatela, que é a mesma coisa de estar interditada, esse termo interditação, ele tem um contexto negativo, mas é o mais popular ainda, então por isso me permito utilizá-lo aqui para que todos que não tenham conhecimento jurídico compreendam bem o que eu estou falando. Mas quando a pessoa estava interditada, ela estaria, todos os atos da vida dela estariam vedados, normalmente. Então ela não poderia casar, não poderia trabalhar, não poderia fazer nada por conta dessa interdição. A mudança da lei atual, ela faz com que, no caso de uma pessoa entrar com ação de curatela para alguém, o máximo que se consegue atualmente é impedir os atos de natureza negocial. Ou seja, atualmente a curatela serve apenas para regularizar a vida econômica e financeira da pessoa. Então, obviamente, esse é o problema central que leva as pessoas a buscar o judiciário para uma curatela. Então, quando a pessoa tem
algum problema, doença, né, algum transtorno mental, e no nosso caso específico, quando ela está com Alzheimer e chega realmente a um ponto que ela não consegue mais administrar a vida financeira, esse é o momento de se pensar na curatela. Porque o propósito desse instituto é justamente permitir que se indique um representante para atuar no lugar daquela pessoa. Então, se ela tem lá que receber valores, assinar recibo, tem algum imóvel que administra, ou tem realmente algum rendimento, etc., via banco, tudo isso passa a ser feito pelo representante legal, que a gente chama de curador, né? Essa perspectiva de limitação apenas a esses atos, ela tem a ver com a seguinte questão, né? Que a pessoa, apesar das suas limitações, ela continua a ter que ser respeitado as preferências que ela tem, né? Então, toda essa mudança na lei, ela advém de um momento histórico anterior em que muitas vezes esse instituto não era utilizado adequadamente, né? Era utilizado às vezes com algum abuso, né? Acontecia isso. Então, às vezes, se nomeava um curador que assumia a vida da pessoa e praticava alguns abusos, restringia direitos, né? Então, assim, no momento atual, o curador ele assume sim a responsabilidade de administrar com honestidade e idoneidade o dinheiro da pessoa curatelada, mas também tem que respeitar os interesses, né? Não permite, por exemplo, que o curador isole essa pessoa da família, não permite que o curador, por exemplo, a coloque num asilo contra a vontade. Isso não está dentro dos poderes do curador. Isso tudo tem que ser conversado com a família e tem que ser conversado com o próprio idoso, porque muitas vezes, apesar do comprometimento estar num estágio já significativo, ele ainda tem compreensão de onde ele está, o que ele quer, o que ele quer que está próximo da família, né? Então, na verdade, a curatela ela permite apenas a que essa pessoa nomeada seja o responsável legal. Outras perguntas que aparecem muitas vezes, né, na minha atuação, porque eu atuo no Ministério Público como promotor que trabalha na defesa de direitos de pessoa idosa, o fato de que outros familiares às vezes acham que a partir do momento que é nomeado um curador, só ele é responsável pelo idoso ou pela idosa, e os outros estão dispensados de ajudar. Isso não é verdade, né? Não é verdade. O curador, o fato de ter um curador nomeado pelo juiz, não isenta os outros filhos da responsabilidade de ajudar, da responsabilidade de atuar como, assim, dar o auxílio, de, se precisar de dinheiro, ajudar financeiramente, se precisar de cuidado, estar presente no cuidado. Então, o curador, né, se for um dos filhos, por exemplo, isso não quer dizer que só ele passa a ser responsável por cuidar do pai ou da mãe. Não. Todos os filhos, por lei, têm a mesma responsabilidade de amparar o pai e a mãe na velhice, né? No momento da vida em que ela já precisa de um apoio, estão mais vulneráveis. Então, isso é importante que se diga que a curatela não isenta os demais da responsabilidade. Um outro ponto também que eu acho importante salientar, que a lei veio a trazer também como uma mudança, é que antes apenas uma pessoa podia ser o curador. Agora não. Agora o juiz pode colocar uma curatela compartilhada, ou seja, nomear, por exemplo, 2 filhos como curadores, para que um ajude ao outro nessas tarefas financeiras, né? Porque, afinal de contas, como eu falei, a curatela hoje se resume a essa questão de administrar financeiramente. Então, você pode, junto, né, 2 irmãos, ou um irmão e um sobrinho, né? Também é importante que se diga que o curador, nessas ações, ele não precisa ser necessariamente o filho ou a esposa ou o esposo, né? Óbvio que existe uma preferência legal. A preferência legal seria
o esposo, a esposa, os filhos. Mas se num contexto de afetividade, de relações, se entenda que uma outra pessoa tenha melhores condições de exercer a curatela, nada impede, desde que essa pessoa seja idônea, né? Seja não tenha nenhum antecedente, seja uma pessoa que o juiz entenda como a mais indicada para tanto. Em alguns casos, é possível até indicar um estranho, né? Uma pessoa que atue profissionalmente como curador. Para as pessoas que têm patrimônio, né, é possível o juiz até fixar uma remuneração para que haja uma espécie de curador profissional, alguém que atue como curador mediante remuneração, que normalmente é um percentual do que a pessoa que está sendo curatelada recebe. E o juiz vai fixar que vai gerar mais ou menos em torno de uns 10%. Né? É uma possibilidade para alguns contextos, né? Muito embora não seja muito comum. Outro ponto que eu acho importante que a gente deva salientar e que aparece com muita frequência nas dúvidas que chegam ao Ministério Público diz respeito a benefícios previdenciários. Algumas pessoas, às vezes, elas optam pela curatela para conseguir benefício previdenciário. É importante que se diga que nenhum benefício previdenciário está condicionado à pessoa estar interditada, né? Então, assim, sobretudo aqueles que dependem de que a pessoa tenha alguma deficiência, né, algum comprometimento mental, esses benefícios, por exemplo, o BPC, benefício de prestação continuada, é um benefício que é para a pessoa que não tem renda familiar de até 1/4 salário mínimo e tem algum comprometimento, alguma deficiência. Bom, a comprovação da deficiência ela pode ser feita pelo INSS através de perícia e não depende da pessoa estar curatelada, ou seja, não é uma condicionante para o benefício a pessoa estar curatelada. Muitas vezes as pessoas procuram o judiciário para a interdição como um meio para conseguir o benefício, muito embora isso não seja necessário, tá, gente? É importante a gente salientar. A utilização da curatela é necessária apenas quando você tem envolvido alguma questão patrimonial ou financeira que depende de um representante legal. É muito comum que as famílias atuem administrando a aposentadoria, etc., por procuração, quando a pessoa fica idosa. Mas quando ela começa a apresentar um comprometimento decorrente de Alzheimer, a procuração ela perde a validade. Isso também é muito importante a gente salientar. A procuração ela só é possível ser passada quando a pessoa que outorga os poderes está em sã consciência, com a sua mente, né, a sua saúde mental em perfeito estado, que ela esteja compreendendo o que ela está fazendo. A partir do momento que aparece uma demência e essa demência avança ao ponto de que ela não perceba mais o que está acontecendo, a procuração perde a validade. E aí o que acontece? Como administrar o dinheiro dessa pessoa se eu não posso ir ao cartório e conseguir uma procuração? Aí a única maneira é indo ao judiciário entrando com ação de curatela, porque o juiz vai nomear aí o curador que vai exercer uma função semelhante ao que a pessoa tem no caso da procuração, porém, quando essa pessoa não tem condições de entender, o juiz é que vai nomear o curador. Outra coisa que é relevante, que é importante que a gente saliente, é que o curador, uma vez nomeado, é importante que ele guarde bem organizadinho todos os recibos, notas, etc., porque ele é obrigado a prestar contas anualmente a respeito do uso do dinheiro, né, que está sendo feito. Obviamente existe uma fiscalização e é bom que ele sempre se mantenha organizado para que no momento da prestação de contas ele consiga demonstrar para onde foi o dinheiro da pessoa, como que ele foi administrado, né? Então isso aí é muito importante que a pessoa se mostre organizada em relação a isso. E a gente também tem que ressaltar que no caso da pessoa não ter familiares, né, não ter pessoas, né, por exemplo, se o ouvinte conhece uma situação dessa, em que a pessoa começa a desenvolver Alzheimer, ou ela está institucionalizada, está dentro de um asilo, e não tem ninguém por ela, e há uma suspeita de que alguém pode se aproveitar dessa situação
para prejudicá-la financeiramente, o Ministério Público pode regularizar a situação, buscando a nomeação de um curador, para que não haja nenhum prejuízo para essa pessoa. Não, assim, situações em que você perceba que há, por exemplo, suspeita de algum abuso, né, que alguém está se aproveitando desse idoso que entrou numa situação de Alzheimer e que não tem ninguém por ele, ou até mesmo, né, às vezes a gente tem, infelizmente, situações de famílias que se aproveitam do próprio idoso, há a possibilidade de se encaminhar uma denúncia desse fato ao Ministério Público, que tem essa atribuição de defender o idoso nessas situações. E aí basta encaminhar essa denúncia, fazer por telefone, vou aproveitar o espaço aqui para divulgar, que é o telefone 127, vou repetir aqui, telefone 127, que é a nossa ouvidoria e serve para receber denúncias a respeito de abusos e violência praticados contra a pessoa idosa. São situações que, infelizmente, acontecem com uma certa frequência, né? Não gostaríamos que acontecesse, mas acontecem com uma certa frequência e temos que sempre estar atentos na defesa dos direitos das pessoas idosas, né? Que se deparam com essa situação. Bom, em linhas gerais, acredito que eu tenha passado aqui as informações que eu acho que são bem relevantes e que possam ajudar os ouvintes a entender essas questões quando se deparam, né, quando a necessidade de se mover uma ação de curatela. E, assim, apenas para terminar, né, só eu lembrei aqui de uma outra situação, a legislação ela prevê hoje também um instituto chamado tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, ela não é a mesma coisa que a curatela, ela se presta a indicação de 2 apoiadores para a pessoa, quando a pessoa ainda tem uma compreensão do que está acontecendo. Então, no caso do Alzheimer, que é uma doença progressiva, pode ser que em seu início, no momento do diagnóstico, em que a pessoa já ainda tem a compreensão das coisas, mas começa aquele processo de degeneração, ele opte por uma tomada de decisão apoiada, porque nesse momento é preciso que o juiz veja que a pessoa está entendendo o que está fazendo. E no decorrer do avanço da doença, passe por uma curatela no momento posterior. Então, a tomada de decisão apoiada, hoje ela surge como um instituto um pouco menos invasivo e que permite que a pessoa indique pessoas para apoiá-lo quando a sua vulnerabilidade já aparece. Porém, ela ainda entende, ela ainda tem a sua capacidade mental preservada. E nesse momento de preservação da capacidade mental também, e aí é uma coisa que depende da família, depende da pessoa, ela mesma pode deixar registrado quem que ela gostaria que fosse seu curador quando a doença avançar. E isso pode ser feito através de uma diretiva antecipada de vontade, basicamente um documento em cartório em que ela coloca, olha, se a doença avançar e eu não tiver mais condição de entender as coisas, gostaria que meu curador fosse fulano de tal. Então pode ser feito isso também, isso será levado em conta no momento próprio. Bom, eu agradeço o espaço, parabenizo mais uma vez a Paz por essa iniciativa e espero que possa ter colaborado com as situações que os ouvintes estejam vivendo, para que haja sempre uma solução melhor possível. Um grande abraço e assim, um bom dia a todos, boa noite, né? Dependendo do momento que todos estejam ouvindo, e seguimos aí na divulgação de conhecimento para que todos possam levar adiante a luta e nessas situações de dificuldade. Um grande abraço. Agradecemos a sua brilhante participação nesse episódio, que contou com os patrocínios da Biogen e da Side Rio, nossas grandes parceiras. Não perca o próximo episódio do podcast. Fiquem ligados.